When you feel so tired, but you can't sleep. Curioso, hein? O Vi cantando com nasalidade. Todos nós cantamos. É que o Vi... E aí, meus manos, vocês estão bom? Aqui é o professor Bruno Padovani, especialista em anatomofisiologia da voz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu irei analisar BTS cantando Fix You. Estou curioso para saber como eles se comportaram fazendo um cover do Coldplay. Vamos analisar, mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Mano, é rapidão, cara, é só clicar no botão de se inscrever. Aí você fala assim, não, depois eu me inscrevo. Você vai esquecer, você vai ficar tão entretido aqui no vídeo que você vai acabar se esquecendo de apertar esse bendito botão. Então já faz isso agora, beleza? E aperta o like também para fortalecer o canal do professor, afinal é BTS. Vamos ver o que eles aprontaram, bora! When you try your best, but you don't succeed. Ok, Chango. No finalzinho aqui, presta atenção no que ocorre. Pode ser força do hábito, por conta do idioma, mas é muito comum você ver esses cantores no final da palavra, no final da frase, eles já pararam a fonação, a voz... O som da voz, sabe, a nota já parou de ser produzida, mas eles continuam ainda mandando ar. Presta atenção, ó. Escutou uma sobrinha? Isso ocorre pela abertura da glote, tá? O que é glote? Glote é um lugar que é formado quando as pregas vocais se tocam. Essas daqui são as pregas vocais. Elas se tocam, forma-se a glote. E isso é uma glote fechada, isso é uma glote aberta, certo? E a abertura da glote se dá pela ação dos músculos cricoaritenoides posteriores. Quando eles se contraem, eles giram a ponta das aritenoides para fora, fazendo com que ocorra essa abertura glótica, o que possibilita uma maior passagem de ar, tá ligado? E aí a prega vocal para de vibrar a ponto de produzir nota e nós escutamos só esse sussurro. Técnica. When you get what you want, and not what you need. Voz bem passiva, colocando também bastante nasalidade na hora que ele aumenta a intensidade da voz. When you feel so tired, but you can't sleep. Curioso, hein? O Vi cantando com nasalidade. Todos nós cantamos. É que o Vi, ele acaba sempre optando por uma voz mais escura, onde nós temos essa ausência de nasalidade que se dá pelo levantamento do palato mole, que veda a passagem do som aqui para a nasofaringe, ou melhor dizendo, pela nasofaringe, para a cavidade nasal, por sua vez, sairia aqui pelo nariz. E aí resulta numa voz mais escura. O Vi costuma cantar mais assim. Mas todos nós temos presente a nasalidade por conta dos fonemas que nós temos em nossa língua, tanto no inglês quanto no português, tá? Stuck in reverse. Muito bom, muito habilidoso, cara. When the tears come streaming down your face. Primeira vez que eu vejo um dueto do R.E.M. com o Jen. Caramba, o Jen tá cantando mais agudinho. E o R.E.M. ele tá numa região mais grave. E você vai perceber também mais soprosidade. Ou seja, aquele comportamento que eu falei de abertura glótica, sabe? When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Olha aí, ó. Jimin. Deixa eu mostrar um negócio que eu tenho aqui, que da hora. Eu tenho um Jimin cabeçudo. Pera aí, cadê? Foca no Jimin. Foca no Jimin. Ele aqui, ó. Oh, minha filha ganhou. Ganhou não, né? Escolheu. No McLanche Feliz. Aí, tava jogado lá nos brinquedos, sabe? Aí eu olhei assim, eu falei, mano, conheço esse maluco. É o Jimin do BTS. E aí eu trouxe aqui pro estúdio. Nossa, a minha filha, cara, ela toda vez que vai pegar alguma coisa, algum lanche, alguma coisa que tem um brinde, ela já vai assim, pai, é só meu, tá? Fala, ela, tá bom, pode ser meu e seu. Aí fica um pouquinho no estúdio, depois fica um pouquinho em casa, mas ela acaba esquecendo, tá ligado? Ok, vamos prosseguir aqui com o nosso queridíssimo Jimin. Could it be
Ele canta essas notas agudas com muita facilidade, né? Aí você poderia dizer assim, é dom. O cara, ele já tem a voz aguda. Não, mano. Pensa que voz é fruto de músculos, tá? E pensa o seguinte, tá vendo que eu estou falando numa região mais médio grave? Logo, eu tenho músculos que estão muito, muito, muito aptos caso eu opte por cantar notas nessa região. Por quê? Porque os meus músculos estão trabalhando o dia inteiro enquanto eu estou falando, sacou? Aí pensa, e se eu falo mais assim, então significa que tem outros músculos trabalhando. Então, na hora que eu for cantar, eu quiser utilizar uma voz nessa região com essas características, utilizando essas notinhas mais agudas, vai parecer mais natural, muito entre aspas. Por quê? Porque eu já estou tão acostumado a cantar, a treinar, a praticar, a cantar também no meu dia a dia nessa região. Então, vai parecer que eu não estou realizando nenhum esforço, mas eu estou realizando muitos esforços para que minha voz ocorra dessa forma, tanto quanto dessa. São realizados esforços, tá? Músculos estão se contraindo, quer seja para firmar a glote, para abrir a glote, quer seja para esticar a prega vocal. Esforços estão ocorrendo o tempo todo. Você quer ser bom tanto em cantar no grave quanto no agudo? Aí você precisa treinar músculos que são responsáveis pela entonação nessas regiões, entendeu? Então não é porque, tipo assim, ele tem a voz mais aguda, ele é, sei lá, tenor. Não, nada disso, velho, nada disso. Voz é fruto de músculo. Esquece classificação vocal, esquece voz natural, beleza? É treino, treino, treino e escolhas. Let's work out. Melisma, isso aqui, ó. Let's work out. O que é um melisma? São 3 ou mais notas cantadas em uma mesma vogal, beleza? Então isso que o J.K. fez aqui é um melisma. Viu como o Jen optou por começar a fonação dele com mais soprosidade? Tudo isso é técnica vocal, firmeza. Não, daqui a pouco eu falo. Lindo também, hein? Changu com RM. O RM fez um negócio que interessante, cara. Estou a falar da articulação dele. Como ele tá cantando de forma mais passiva, numa região mais grave, ele poderia muito bem ficar assim, ó. Let it. Tá vendo, ó? Nem estou articulando tanto aqui. Let it. A gente fica com a articulação mais preguiçosa, porque o tipo de ajuste não requer este esforço aqui do mecanismo articulatório. Porém, você pode. Isso melhora a clareza das tuas palavras, tua dicção, entendeu? E ele acabou optando por articular e muito bem aqui, ó, nessa parte. Vamos ver e ouvir novamente. Muito bom, Arlen. Suga e Vi! Muito bom, cara, muito bom. Ó, que eu falei da voz do Vi, lembra? Que é uma voz mais escura. Sinestesia, né? A voz não tem cor. Não tem como saber se uma voz é escura ou clara, porque ela não tem cor. Mas a gente utiliza de sinestesia. Sinestesia essa com S, tá? Sinestesia que é o cruzamento de sentidos, ou seja, o que eu estou ouvindo, eu estou cruzando com o que eu estaria vendo. Então, eu estou vendo uma voz mais escura. Não estou vendo. Mas o que eu estou ouvindo, eu estou julgando como se eu estivesse vendo. Às vezes a gente fala assim, nossa, que voz doce. Não existe voz doce. A voz não é palatável, não tem como você comer uma voz. Mas nós cruzamos os sentidos. Aquilo que nós estamos ouvindo, a gente julga pelo paladar. Isso é sinestesia com S, tá? Existe também a sinestesia com C. Olha só, canal do professor Bruno Padovani também. É gramática, é português. É isso mesmo, mano. Vamos lá. Sinestesia com C é sinônimo de propriocepção. O que é propriocepção? É você
ter noção da disposição das peças aqui internas e saber como controlá-las. Por exemplo, movimentar palato mole, movimentar a língua. Se eu falar assim pra você, ó, aumenta o nível dos firmadores da laringe. Como que eu faço isso? Propriocepção. A gente desenvolve sinestesia com C. E a outra sinestesia com S é esse lance aí da voz mais escura, voz clara, voz cor-de-rosa, voz doce, por aí vai. Beleza? And I swear to God, true and ignite, true fall. Meu, se eu falar que eu gostei dessa combinação aqui. Cara, gostei, mano. J-Hope com Jimin. Gostei. Que eu tô falando de estética, beleza? Ah, eu não gostei. O problema é seu. Ah, mas eu gostei, né, mano? O professor gostou. O problema é meu também. Estamos falando de estética. Não tem quem tá certo e quem tá errado, não. I will try to fix you. Tem que aplaudir, cara. Que coisa linda. Harmonização, abertura de vozes. Cara, você tá vendo? Os caras são musicalizados, né, mano? Existe diferença entre técnica vocal e técnica musical se tratando de canto. Técnica musical é você reconhecer a frequência de uma nota e reproduzir em sua voz, ou seja, cantar afinado, mas também ter conhecimento de escalas, intervalos musicais, para conseguir fazer um dueto, uma abertura de voz, tá? Técnica vocal é o ajuste, a configuração que você escolhe para cantar determinada nota. Então eu tenho uma nota aqui, ó. Certo? Técnica musical. Opa, reproduzir essa frequência. Agora, qual voz eu vou utilizar para reproduzir essa frequência? Ou então, ou isso são as técnicas vocais, entendeu? E os garotos são muito bem treinados, tá? Eles são muito bem educados, tanto no âmbito técnico musical quanto no técnico vocal. Admirável. Tears stream down your face. Escutou um yodel aqui do Jimin? Down your face. But when you lose something you cannot De novo o yodel. replace. Ó, o Jimin fez um yodel aqui de novo. Sacou? Isso aqui é o yodel. Replace. Definição de um yodel? Vamos lá. Quebra, troca abrupta de uma voz ativa para uma voz passiva. Gera esse efeito. Sacou? Tears stream down your face tonight. Mano, o Jin, eu acho ele um cara tão discreto, mano. Tão discreto. E assim, ninguém bota fé nele. E aí, na hora que ele tem que aparecer, o cara brilha, mano. Muito bom, hein? Tem um lance que a galera fala de bias, acho que é isso, né? Que é tipo, quem quer ser o crush. Acho que é alguma parada assim, lembro de ter lido isso em algum comentário. Se for isso mesmo, qual que é o seu? Jimin, Jungkook, o V, o Jin, ou o RM, o Suga ou o J-Hope? Escreve aí nos comentários, deixa eu saber. Seguinte, antes de acabar aqui o vídeo, deixa eu aproveitar para falar uma coisa para você. É aquilo que você falou que ia falar no começo do vídeo? Não, é outra coisa, mas é tão importante quanto. Você aí, ó, que está assistindo esse vídeo e tem vontade de aprender as técnicas vocais para se tornar cantor, ou você que já é cantor e quer aprimorar as técnicas vocais e aprender novas, ou até mesmo você que é professor de canto e deseja expandir o seu conhecimento a respeito da voz do ponto de vista anatomofisiológico, anatomia, peças, músculos e cartilagens, fisiológico, fisiologia, biomecânica, movimentações, tá? Então, as movimentações que nós fazemos com essas peças que originam ajustes específicos de voz. Caso você tenha interesse em aprender tudo isso, saiba que você pode fazer aulas aqui com o professor Bruno Padovani. Basta entrar em contato pelo telefone que está na descrição do vídeo. Firmeza? Tears stream down your face. Ó, outro yodel aqui, mas acho que foi do V. Your face. No Face. Promise you will learn from all my mistakes. Tears stream down your face tonight. Temos que falar também do controle do mecanismo de pressurização subglótica. Traduzindo, respiração, controle do ar. Não
no sentido avatar. O controle da tua respiração, firmeza da coluna de ar que você usa pra pressurizar a laringe. Mano, tem que treinar tudo, velho, pra ser cantor. Pressão subglótica, técnicas de respiração. Pressão transglótica, técnicas de formatações laríngeas. Pressão supraglótica, técnicas de articulação. E também pressão psicoacústica, que é pra controlar o volume. A voz é resultado de uma equação, sacou? Ó, um fraizinho aqui. Isso aqui é um fry, tá? Antes de acabar o vídeo, eu vou falar pra você que ficou comigo aqui nessa análise. Você, crendo que você é um ARMY, saiba que aqui no canal do professor tem análises exclusivas do BTS. Toda semana tem vídeo. Toda semana. E para ter acesso a esses vídeos, você precisa se tornar membro, tá? Não é só se inscrever. A essa altura do campeonato, eu espero que você já tenha se inscrito no meu canal, certo? E espero que você também já tenha apertado o like. Então, depois que você já se inscreveu, já apertou o like, agora sim, você procura aí na sua telinha o botão Seja Membro. Se não estiver aparecendo, não entre em pânico. Na descrição do vídeo é o primeiro link. E agora a parte mais importante, muita atenção. Você deve selecionar o nível Padovaner Ruby. Apenas este nível ou superior, Sapphire, Padovaner Sapphire. Apenas estes níveis te darão acesso a esses vídeos, tá? Já analisei algumas performances do Golden Disc, e então eu iniciei as análises. Mano, eu analisei todas as músicas do show Live on Stage Epilogue, tá ligado? E agora estou a analisar as canções, as apresentações do Yet to Come. Live em Busan. O contraste é gigantesco. Os caras já estão muito mais adultos, tá ligado? Nossa, bem diferente em vários aspectos. Então, se você quiser ter acesso a esses vídeos, basta se tornar um membro. Beleza? Vamos finalizar aqui nossa análise. Fry de novo. Ok. Muito elegante os meninos, não é mesmo? Cantando Fix You. Legal, cara. Sabe o que é interessante? Eu tenho acompanhado o BTS, mano. Conheci o BTS esse ano. Tá ligado? E os garotos são apaixonantes. E você se apaixona pela arte deles. Você se apaixona pelo BTS cantando, vivendo, sendo BTS. E é interessante você analisá-los fora da bolha, sabe? Peraí, vamos ver como que é esses garotinhos aqui. Garotinhos, né? Tudo homem. Performando uma música que não é deles. E é interessante ver como que eles mantêm o mesmo comportamento, as mesmas características, as mesmas escolhas vocais. Muito legal, cara. Aqui, todo mundo cantou com todo mundo. Não exatamente, mas você entendeu o que eu quis dizer. Teve momento em que houve um coro, houve momentos que eram duetos, houve momentos que eram apenas dois cantores cantando a mesma melodia, porém em oitavas diferentes. Aí já não é uma abertura de vozes, não ocorre uma harmonização, certo? E achei muito legal. A música é bem de boa. Eles imprimiram essa vibe, sabe? Deixaram a música bem elegante, bem delicada. Eles trataram a música com delicadeza. É muito interessante isso. Quando se tem uma proposta e você age coerente com isso. Ninguém agrediu aqui, ninguém fez nada além daquilo que a música pedia. Isso é muito importante. Você trabalhar a favor da música. Não querer mostrar que eu sou um bom cantor, olha só um monte de coisa que eu sei fazer. Entendeu? Isso é muito importante. Jogar a favor do time, mano. Trabalhar, cantar, tocar a favor da música. Claro, essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Então escreve nos comentários o que você achou do BTS cantando Fix You. Lança aí nos comentários também qual é a próxima música pra gente analisar. E se você for pedir alguma que já tem, por exemplo, analisa aí Butterfly. Acho que é essa música, né? Butterflies. No Yet to Come. Mano, já analisei. Quer assistir?
Precisa se tornar membro. Ah, analisa Tomorrow lá no Live on Stage. Já analisei. Análise exclusiva para membros. Firmeza? Para de perder tempo, mano. Se torna um Padovaner. Vem maratonar todos esses vídeos aqui. Fechou? Seguinte! De verdade, espero que você esteja saindo desse vídeo mais inteligente do que você entrou. Espero que você tenha aprendido coisas novas a respeito da voz, de técnicas vocais, canto, música. Então, se você gostou desse vídeo, aperta o like. Se inscreva, né? Se você não se inscreveu até agora, aí é muita sacanagem, velho. E aí também compartilha esse vídeo com todo mundo que ama o BTS, todo mundo que ama aprender mais sobre voz. Firmeza? Não se esqueça então que aí na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro, tem um telefone para agendamento de aulas, tem também os links dos meus cursos, tem meu Instagram. Segue no Instagram pra gente ficar pertinho. Eu vou adorar ter você por perto. E também tem a comunidade do WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Está tudo na descrição. Fechou? Estou grato por você ter assistido esse vídeo até o final. Valeu por ter passado esse tempo aqui juntinho comigo. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Um beijo em seu coração. Fui! E aí, meu mano, clique aqui para assistir outro vídeo do professor Bruno Padovani ou aqui.